Jonas, vamos para o último capítulo do livro de Jonas. Vamos terminar esse livro. Na verdade, um panorama que nós vimos desse livro nesse mês de novembro. Jonas capítulo 4. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bom, Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa, nos instrui, nos capacita, para que possamos mais uma vez estarmos atentos às Tuas verdades. Abençoa essa igreja. Abençoa o Teu povo, o povo de Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos terminar esse livro tão difícil aqui, com um profeta tão difícil, tão teimoso, mas um livro tão importante que nos ensina tanto. O que é que nós vemos nesse capítulo? Nós vemos a concretização da misericórdia de Deus para com os ninivitas e também como Deus vai lidar com essa reação do profeta. O capítulo 4, meus irmãos, é esse registro. E o ponto central de todo o livro, nós vimos isso desde o primeiro capítulo, é que a salvação pertence a Deus, e Deus deixa isso bastante claro. Deus salva quem Ele quer, da maneira como Ele quer. E, na verdade, a nossa reação como servos de Deus é de alegria quando qualquer pecador é convertido por Deus, quando qualquer pecador é alcançado por Deus. A nossa reação como servo de Deus deve ser de muita alegria. Não deve ser de tristeza ou de mágoa ou de raiva, como o profeta aqui, porque um grupo A ou B foi alcançado por Deus e eu não queria que isso acontecesse. Percebam a ilustração de Mateus 18, a parábola de Mateus 18, quando
ele vai falar sobre o credor incompassivo. Nós sabemos muito bem sobre essa parábola. Na verdade, duas parábolas se encaixam nessa história de Jonas, na reação que Jonas tem, a do credor incompassivo e a do filho pródigo. Credor incompassivo, o homem devia uma soma muito grande ao rei, e o rei manda que ele fosse preso, e ele clama, e nesse clamor o rei vai lá e perdoa a dívida desse homem. E agora, com ele liberto, ele encontra um amigo que estava lhe devendo uma quantia muito menor que a quantia do rei, e ele não perdoa essa dívida. Ele entra num processo judicial contra aquele homem, e aquilo chega aos ouvidos do rei. E o rei manda chamar aquele homem e diz: homem mau, eu perdoei você com esta dívida tão grande. Você deveria igualmente ter misericórdia pelo seu conservo, que lhe devia bem menos. E o prende até que ele pagasse a dívida completa. E por que isso se parece com a história de Jonas? Porque Jonas foi perdoado no capítulo 2. Jonas havia desobedecido a Deus, e Deus faz ele sucumbir numa tempestade, mas envia um peixe para libertá-lo, e em sua oração ele conclui que a salvação pertence ao Senhor. Jonas foi compassivo com ele. Mas quando os ninivitas, eles são convertidos e eles se arrependem dos seus pecados, e Deus decide não destruir mais a cidade, Jonas fica irado, ele fica revoltado, porque Deus é um Deus compassivo. Essa é a queixa de Jonas. Deus é um Deus que perdoa pecados. E nós temos aqui a reclamação do profeta e como Deus lidou com essa reclamação. Outra parábola é a parábola do filho pródigo. Já no finalzinho, quando o filho mais novo ele volta arrependido, o pai ele dá uma festa, e o filho mais velho, que não havia saído de casa, ele nunca tinha desapontado o pai, ajudou o pai sempre, ele fica revoltado porque o pai dá essa festa para o filho que havia abandonado ele. E esse é o caso de Jonas. Jonas é o irmão mais velho. Ele fica revoltado porque Deus tem misericórdia dos pródigos ninivitas. E essa história, irmãos, por isso que nas narrativas os comentaristas dizem que Jonas é um livro espelho. Porque é um livro que espelha muitas vezes a nossa próxima, a nossa própria, o nosso próprio caráter. Quando nós deixamos de ter compaixão pelas pessoas. Quando a compaixão, ela se afasta do nosso coração. E o capítulo de Jonas aqui, ele para, é como se ele parasse aqui no meio da conversa que Deus está tendo com Jonas. Nós não sabemos se Jonas de fato se arrependeu ou não dessa atitude. O livro termina com a repreensão de Deus e não temos a resposta do profeta. Mas eu gosto de acreditar, e nós temos evidências positivas de que Jonas de fato se arrependeu. Por que eu digo isso? Primeiro, porque ele é o personagem principal da história. Se ele não escreveu o livro, alguém com contato muito primário com ele escreveu o livro. Alguém que sabia detalhadamente o que estava passando na cabeça do profeta. Então, se não foi ele que escreveu, foi alguém muito íntimo dele, que ele abriu o coração e contou a história. Ou seja, essa parada brusca aqui no diálogo com Deus, ela é proposital, principalmente para o público-alvo do livro, que nesse contexto aqui é o povo de Israel. Ele termina com essa pergunta retórica, porque essa pergunta ela só tem uma resposta. É um incentivo didático que Deus ele dá a Jonas e automaticamente ao leitor, a nós refletirmos sobre essa pergunta de Deus. O livro está perguntando, olha, será que Deus está perguntando para nós e perguntou para Jonas, será que
Jonas e quem está lendo esse livro, eu não posso ter misericórdia de quem eu quero? Ou é o conceito de quem, se você tiver raiva de alguém, ou se você não gostar de alguém, Deus não pode salvar aquela pessoa. Será que eu posso ter esse tipo de sentimento para com Deus? A pessoa que eu não quero que encontre a Deus, a pessoa que eu tenho raiva, que eu não quero que conheça a Deus, não é para conhecer porque eu não quero? Essa é a pergunta que Deus está falando. E o tema do livro isso confronta com o tema do livro, que é a salvação pertence a Deus. Olha a indagação de Jonas, esse é o nosso primeiro ponto. Olha a indagação do profeta nos versículos de 1 a 3. Olha a fala dele no versículo 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Olha o ódio do profeta, irmãos, aqui nesse texto. Versículo 3. Agora eu peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. A raiva dele era tão grande, irmãos, que ele pede para morrer. Ele preferiria morrer do que ver os ninivitas convertidos. Como Deus, como o Senhor busca misericórdia para os nossos inimigos. O Senhor escolheu o povo de Israel. Eles são inimigos do povo, eles querem matar o povo de Israel. Eles sacrificam os seus filhos a deuses. E o Senhor salvou esse povo que é extremamente cruel em guerra. O Senhor foi lá e perdoou esse povo, não perdoou um ou outro, perdoou a cidade toda, perdoou o porteiro da cidade, perdoou o rei da cidade. Eu não aceito. Essa é a oração de Jonas. Isso é injusto. Enquanto lá a minha terra, a minha nação, o povo está sobre a adoração de Jeroboão II. O povo de Israel estava sendo idólatra, enquanto por unanimidade os inimigos de Israel se converteram. Será que isso é justo? Qual é a queixa do profeta? Deus não é justo. Ele é injusto em deixar o meu povo sucumbir na idolatria e deixar o inimigo do meu povo ser convertido, se arrepender. Ele estava pregando para que Nínive fosse destruída assim como Sodoma e Gomorra. Versículo 4 do capítulo 3, ainda 40 dias e Nínive será destruída, e Nínive será subvertida. O desejo era que Nínive fosse totalmente destruída. Ele foi um pregador diferente, meus irmãos, porque ele foi o único pregador da Bíblia que prega e não quer que ninguém se arrependa. Enquanto Isaías faz o maior esforço, Jeremias, Ezequiel, todos esses que a gente está lendo, para que o povo entenda, se arrependa, Jonas prega para que ninguém se arrependa. Ele não quer que ninguém entenda. Ele é o único pregador na palavra de Deus que ele tem esse objetivo. Mas Deus é misericordioso, Ele é soberano. Ele pega essa pregação de 6 palavras. A pregação não fala, se arrependam, volte aos pés de Deus, Deus pode salvar vocês estão aí, ele vai destruir, mas se vocês se arrependerem, ele só anuncia a destruição. Deus é só o Deus de juízo aqui nessa pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E com essa pregação nós temos o maior avivamento da história. Onde quase 500 mil, a gente diz que a fala de Deus aqui, 120 mil, de fato, muitos comentaristas acreditam que são crianças aqui, eles não distinguem entre a mão direita e a esquerda. Só de criança, Jonas, tem 120 mil.
Se só de crianças tem 120 mil, tem mais ou menos 500 mil aqui. E todos foram convertidos. E isso é inédito. Durante 40 dias a cidade se prostra, se humilha, veste pano de saco e fica ali na expectativa do Senhor não destruir. E Jonas na expectativa do Senhor destruir. No final, os 40 dias passam, todos estão felizes, todos celebram, todos estão regozijados, menos o crente. O crente está irado. O crente está pedindo para morrer. Porque ele está dizendo, eles não merecem perdão. Deus julgou o que eles merecem, mas o juiz aqui, ele suplantou Deus e disse assim, eles não merecem perdão. Irmãos, a gente pode olhar e dizer assim, olha, Jonas foi muito teimoso, né? Poxa, como Jonas foi rebelde. Entenda, ninguém recebeu a função que Jonas recebeu. Não é passando pano aqui na história de Jonas, mas essa é uma situação muito atípica. Qualquer profeta do Antigo Testamento estranharia essa ordem de Deus. Jonas não estava bem. Para Jonas orar desse jeito, ele não estava bem espiritualmente. Ele não estava bem com aquilo, ele não estava feliz com aquele resultado, ele não estava feliz em estar onde ele está. Ele não estava bem. É esse o resultado da sua oração. E por que nós não somos diferentes de Jonas? Porque nós frequentemente, irmãos, estamos dizendo a maneira como Deus deve agir nas nossas vidas. Como Ele quer, como Ele deve agir nas nossas vidas. Senhor, o certo é que o Senhor faça assim comigo. Senhor, é injusto o tratamento como o Senhor está me dando. É injusto aqui essas pessoas mais. Essa pessoa que fez tanta coisa errada. É injusto o Senhor trazer ela para a igreja, enquanto o meu filho, que eu trago ele todo domingo, ele não está, não lhe ama, não quer vir para a igreja. É injusto o Senhor fazer isso. O Senhor deveria afastar essa pessoa que não te busca e ninguém está orando por ela como eu estou orando pelo meu filho. E o Senhor deveria trazer o meu filho que não quer nada com o Senhor, que não quer nada com Deus. É injusto a forma como o Senhor está tratando. Como se nós pudéssemos, irmãos, dizer ao nosso Deus quem Ele deve ter misericórdia e quem Ele não deve salvar. Jonas, ele estava irado quando ele percebeu que Deus não ia destruir os ninivitas. O versículo 1 diz, desgostou-se ao extremo, né? Jonas, na minha versão, diz, ficou muito aborrecido. É interessante porque quando a gente vai para o original, a expressão é essa. E isso foi mal aos olhos de Jonas. E essa é uma expressão que se usa para Deus. Quando Deus não gosta de alguma coisa, a expressão é, isso foi mal aos olhos do Senhor. Só que aqui, Jonas é Deus. Ele se comportou como Deus. E a expressão irônica aqui do hebraico é justamente essa. Isso foi mal aos olhos de Jonas. Ou seja, Jonas tomou o lugar de Deus. Ele julgou a atitude do Senhor. Em outras versões tem dizendo que ele ferveu em cólera. A sua ira estava muito grande. A bondade de Deus foi vista com maus olhos para Jonas. Ele esqueceu do quão Deus foi misericordioso com ele no afogamento, na tempestade. Quando Deus deixa a ira dele, Jonas começa a sua ira. No versículo 9 do capítulo 3 vai dizer assim, o rei de Nínive, totalmente arrependido, ele vai dizer, vistam panos de saco, se arrependam,
se humilhe, coloque o joelho no pó. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Essa é a expectativa do rei, dos ninivitas, de alguém arrependido. E de fato, versículo 10, Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. A ira de Deus se aparta. Ele agora estava com raiva, porque Deus não estava com raiva. Essa é a reação de Jonas. Jonas vai orar ao Senhor no versículo 2. Pelo menos ele ora ao Senhor, né? Ele vai indagar ao Senhor, embora aqui uma indagação totalmente esdrúxula, mas pelo menos ele ora. Muitas vezes a gente está com raiva e a gente diz assim: eu não vou nem orar, porque se eu orar, Deus não vai nem ouvir a minha oração. Eu estou tão na carne aqui, eu estou tão irado, que eu não vou nem orar. Hoje eu não vou orar. Está errado. Quando a gente está irado, é aí que a gente deve orar. Porque Deus vai trabalhando no nosso coração também na oração. Jonas não estava errado em orar. Ele está errado na indagação que ele está pedindo a Deus. Da forma como ele está se achegando a Deus. Mas a melhor pessoa para ele indagar não é ele mesmo, é Deus. Ele deveria orar, mas não a forma como ele orou. E é muito engraçado, irmãos, é muita ironia a oração de Jonas, porque olha o que é que ele declara: eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ele cita literalmente Êxodo 34:6. Que é o episódio que Moisés ele havia pedido a Deus para ver a sua face, para ver a glória de Deus. E Deus responde a Moisés: nenhum homem pode ver a minha face e viver, mas eu proclamarei a minha bondade diante de ti. E Deus passa à frente de Moisés, e Moisés proclama justamente isso: tu és bondoso, tu és misericordioso, tu és tardio em irar-se. É isso que ele proclama. Olha, a teologia de Jonas não estava errada, não. Jonas, é como se fosse a confissão de fé, o catecismo de Jonas, que ele sabia decorado, ele sabia o Pentateuco. O problema não é a teologia, o problema era o coração de Jonas. Ele sabia quem Deus era, e esse é o problema para Jonas aqui. Saber quem Deus é, ele não estava gostando de quem Deus era. Deus era misericordioso. Deus é misericordioso. Veja o absurdo dessa oração. Eu não gosto porque o Senhor é misericordioso. Eu não gosto porque o Senhor é clemente. Eu não gostei porque o Senhor demora para se irar. O Senhor é muito bom, é grande em benignidade. Para Jonas, Deus era bom demais. Para Jonas, Deus era misericordioso demais. Era compassivo demais. A ponto de transbordar o seu perdão para idólatras, para inimigos de Israel. Tem um pregador, o Paul Washer, ele fala isso em várias de suas pregações. Ele vai dizer, olha, a frase mais aterrorizante da Bíblia é: Deus é bom. Porque ele diz, se é verdade que Deus é bom e Deus governa esse mundo, deu ruim para mim, ele diz assim, porque eu sou mau. Porque a minha natureza é pecaminosa. Deus é o dono do mundo, Ele governa o mundo e Ele é bom. O que é que Ele vai fazer comigo que sou naturalmente mau? A boa notícia é que essa bondade e essa misericórdia de Deus, ela nos alcançou através de Cristo, que também é bom. Mas para os que não estão em Cristo,
Essa é uma má notícia. Porque se nós morrermos maus, naturalmente maus, vamos ter que prestar contas com Deus, com as nossas obras, e as nossas obras são más. Aqueles que são maus, eles vão morrer, e aqueles que vão morrer maus, quem morre mal não se ajuda a um Deus que é bom. Jonas aqui, ele estava vendo a prova de que Deus é bom, mas para ele aquilo era uma má notícia. O Senhor não pode ver um pecador que o Senhor vai lá e derrama a sua misericórdia. O Senhor desiste do seu juízo. O Senhor devia ser mais justo do que misericordioso. O que é que ele está fazendo? Deus tem que ser assim. Ele está dizendo como Deus tem que ser. Como Deus tem que agir. E não ache, irmãos, não ache que somos diferentes de Jonas, quando a gente quer dirigir a nossa vida nos nossos próprios esforços e dizendo a Deus como Ele deve traçar o nosso caminho, o tempo que Ele deve agir, a hora que Ele deve agir nas nossas vidas, e a gente reclama de onde nós estamos, da providência de Deus, das circunstâncias que Deus nos coloca. A gente questiona sobre os atos e as decisões de Deus. E às vezes a gente se pega dizendo como Ele deveria fazer. Irmãos, tem gente que passa a vida toda com mágoa de Deus. Porque acontece uma coisa ruim na vida e ela não entende como é que um Deus bom fez ela passar por isso. Com certeza você deve conhecer alguém assim. Que olha, Deus fez isso comigo, se Ele fosse bom, ou se Ele existisse, Ele não deixaria acontecer isso comigo. Ou se Ele existe, que Deus, hein? Porque deixou eu passar por isso, viu e não fez nada, como é que Deus é bom desse jeito? Morre com essa mágoa, reclamação contra Deus. Deus não foi justo, Deus não me tratou da forma correta. Jonas é o nosso retrato. Jonas é o nosso reflexo. Por isso que eu fugi, Deus. Porque eu sabia que o Senhor era compassivo. Versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Me tira a vida. Eu não quero viver. A minha vida não tem mais sentido. Olha o que é que o Senhor fez. O Senhor me tirou de Samaria. Eu passei 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Eu viajei 800 quilômetros para estar aqui. O Senhor me fez dizer que a cidade ia ser destruída 40 dias. O Senhor foi lá depois dos 40 dias, teve misericórdia desse povo. Não destruiu a cidade e eu ainda fiquei com fama de falso profeta, né? No final, eu ainda fiquei com fama de falso profeta, porque eu anunciei, eu proclamei a destruição de Nínive e o Senhor não destruiu. Não tem mais sentido eu viver. Os meus maiores inimigos, aqueles que eu quero mortos, eles estão felizes e alegres. E agora todos te conhecem. Eu quero morrer. Essa é a rebelião do profeta. Ele não vê mais sentido para viver. Entenda, essa é a nossa diferença dos animais. Os animais não precisam arranjar uma razão para viver, para continuar vivendo. Não. Nós precisamos arranjar um sentido da nossa existência. Todos, do ateu ao maior devoto ao Senhor, ele busca uma razão para a existência dele. Nós precisamos de um sentido para a nossa existência. E qual é a conclusão que Jonas chega nessa oração? Eu não tenho mais nenhum sentido para viver. Eu quero morrer. Ele está com raiva. A sua mágoa é muito profunda. Mas Deus vai começar a conversar com ele. Veja os versículos de 4 a 5. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade.
O que mais nos impressiona é a reação de Deus. Veja como Deus, ele é compassivo com o profeta. Muitos profetas aqui, por muito menos, Deus já tinha soprado e ele tinha morrido. Uma oração dessa, depois de tudo que eu lhe ensinei, eu não vou dar uma terceira chance para você. A gente viu como simplesmente Moisés feriu a rocha ao invés de falar e deixou de entrar na terra prometida. Deus é compassivo demais com Jonas. Ele não é só compassivo com os ninivitas, ele é compassivo com Jonas também. Só que Jonas não está percebendo isso. Deus, ele olha e diz, olha a indagação de Deus. Jonas, você pode ter raiva disso? É isso que Deus está perguntando ao profeta. É razoável você estar com raiva? Você tem esse direito? Está certo você ter raiva porque eu dou perdão para os seus inimigos? Ou porque eu abençoo quem você não gosta? Você tem esse direito? E é claro que a resposta correta é não. Mas veja que Deus ele está levando mais uma vez o profeta a ele entender que não é razoável, que essa ira humana não produz a justiça de Deus. E Deus se aproxima de Jonas e faz ele pensar. E a Bíblia fala que Jonas nem respondeu. Jonas nem responde. Jonas olhou a resposta, ouviu a resposta e saiu da cidade. Ele sai da cidade. É interessante porque ele diz assim, saiu da cidade e sentou-se no lugar ao leste da mesma, ali construiu um abrigo. Isso é traduzido como uma enramada. Ele construiu uma enramada, que era uma cabana de folhas e galhos que, pensa numa coisa que o judeu sabia fazer, a cabana, que ele passou muito tempo vivendo em tendas, então ele armava rápido uma cabana. Ele fez uma cabana ali com folhas e galhos, e ele ficou olhando para a cidade. Qual era o objetivo dele? Esperança que Deus ainda voltasse atrás de novo, destruísse a cidade. O versículo 5 diz, para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas, ele estava na esperança de dizer, não é possível que Deus vai perdoar esse povo, eu vou ficar aqui olhando, escutando. Jonas não estava bem, meus irmãos, ele não estava bem, certo? Ele estava aqui esperando a destruição da cidade. Jonas, ele faz uma cabana e ele olha para a cidade e agora o Senhor vai dar uma lição para ele. Versículo 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Eu gosto desse versículo, porque existe um debate entre Agostinho e Jerônimo no século IV. Jerônimo vai dizer que a planta aqui foi uma boboreira. E Agostinho achava que esse era um tipo de planta que era uma videira. E geralmente a videira, ela nascia, né, nessa região com mais frequência. E só essa curiosidade, existiam cartas de Agostinho e Jerônimo brigando, porque um achava que era uma boboreira e o outro achava que era uma videira, né? E vários indícios e comprovações geográficas do quanto nascia naquela região, para você ver que não existe teologia inútil só nos dias de hoje. Mas algumas traduções antigas, quando a gente vai traduzir como a boboreira, mas esses detalhamentos inúteis que até a Bíblia não quer mostrar, eles são alvos de muitas evidências. Uma boboreira ou uma videira, o fato é que era uma planta com uma folha muito larga, a ponto de fazer uma sombra bastante agradável para Jonas naquela cabana improvisada que ele fez. Ele gostou daquilo ali, ele ficou muito feliz com aquilo ali. E Jonas não estava com muitos motivos para ficar feliz, mas a Bíblia fala que em extremo ele fica feliz com esse conforto que Deus dá a ele. E essa era a intenção de Deus, era provocar essa extrema felicidade nele.
E interessante porque essa região também era conhecida pelo seu calor intenso, o sol escaldante que fazia aqui, era uma região pouco desértica. Jonas está fora da cidade, provavelmente o calor aqui era intenso. Versículo 6, Jonas fica muito alegre. É interessante quando você lê todo o capítulo de Jonas, é o único momento que ele fica alegre, no livro todo. É aqui, quando Deus faz nascer essa planta, quando os marinheiros se arrependem e clamam a Deus, ninguém fica alegre. Quando os ninivitas eles se convertem, Jonas não fica alegre. Quando Deus coloca uma sombra para ele aqui com essa planta, aí ele fica alegre. Jonas estava numa fase meio egoísta aqui. Ele se alegra quando o benefício é para ele. Ele não se alegra quando os inimigos se convertem. Ele deveria ter se alegrado com a conversão da cidade. Ele fica irado. Mas agora, com esse conforto, ele está extremamente alegre. Olha o contraste, né? O versículo 1, Jonas ficou muito aborrecido e com raiva quando a cidade toda se converteu. Versículo 6, agora com a planta, ele está sobremodo alegre. Ficou muito contente. Versículo 1, Jonas ficou muito aborrecido. Versículo 6, Jonas ficou muito contente com a planta. Esse é o contraste aqui do texto. Mas Deus resolve estragar essa extrema alegria de Jonas. Versículo 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Olha, é maravilhoso quando a gente lê o livro de Jonas e a gente vê como Deus, ele comanda tudo. Ele manda o vento vem. Ele manda a tempestade vem. Ele manda o peixe, ele manda a planta, ele manda a lagarta. Aqui é uma lagarta felpuda, preta, que ela ia no coração da planta e a planta secava, a planta acabava rapidamente. Esse é o tipo da lagarta aqui que Jonas vai se deparar. Versículo 8, quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. Olha, é um vento proposital, é um vento chamado de siroco. É um vento que ardia na pele quando ele batia. Quem estivesse dormindo acordava, qualquer animal ou ser humano. Esse é o vento que Deus faz soprar na cara de Jonas, para que Jonas acordasse, e a planta agora estava morta. Deus fez com que Jonas se sentisse tremendamente desconfortável. E o que é que ele faz de novo? Pela segunda vez, eu quero morrer. Ele pede para morrer de novo. Essa era a solução do profeta. Para todos os problemas, ele pede para morrer. E é interessante, irmãos, alguns comentaristas falam que Jonas ele estava depressivo aqui. Quando a gente pega aquele episódio de Elias, quando a gente pega esse episódio aqui de Jonas, muitos falam sobre depressão. É bom a gente fazer uma pausa para falar sobre suicídio. Essa é uma questão que sempre pareia pela humanidade, né? A falta de significado. Pela falta de significado, pela falta de objetivo em viver, se encontra a morte aí como a solução do problema. Tem pastores também que alegam, Jonas está passando por depressões aqui. Existe a depressão que ela é uma causa espiritual, existe uma depressão que é doença de fato, e aí você deve ser diagnosticado, você deve tomar remédio. Existem depressões que são traumas que muitas pessoas elas passam no passado, e às vezes tudo junto, às vezes é trauma, às vezes é problema espiritual, e existe essa questão de Jonas de fato estar passando por essa depressão, mas essa é uma frase que infelizmente acompanha a humanidade. É melhor morrer do que viver. É uma frase, essa frase aqui ela foi dita por Jonas basicamente 600 anos antes de Cristo, por aí.
600, 700 anos antes de Cristo, e por muitas pessoas hoje ela é dita novamente, melhor me é morrer do que viver. Mas olha a resposta de Deus no versículo 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Deus faz mais uma vez uma pergunta, agora direcionada especificamente à planta. Mais uma vez, ele tenta levar Jonas à razão aqui. Às vezes, quando a gente age, Deus age de uma maneira direta, ele faz a gente... quando a gente está com muita raiva, a gente para de agir com a razão, não é? Muitas vezes um casal, ele está com raiva, ele está brigando, e naquela ira ele fala em se separar, ele fala em divórcio, ele fala coisas absurdas. Por quê? Porque não se está agindo com a razão. Um dos passos de quem aconselha é levar a situação de volta à razão. Olha, é razoável isso. Qual é a origem do problema? Por causa desse problema, vocês vão jogar fora tudo que vocês passaram. Será que é razoável isso? É razoável essa atitude diante do seu esposo, da sua esposa? É razoável essa atitude diante dos seus pais? É razoável essa atitude diante dos seus filhos, diante do seu chefe, diante do seu pastor? Será que é certo isso? É assim que Deus geralmente lida conosco, nos guiando novamente para o caminho da verdade, nos convencendo, nos trazendo de volta. É razoável isso que eu estou fazendo? Nós entendemos, olha, de fato a minha atitude ela foi errada, eu me irei ali. Me ensina através da tua graça e da tua misericórdia. Deus, ele fala conosco de muitas maneiras, irmãos. E graças a Deus por isso. Ele pode falar com você através de um sermão pregado. Ele pode falar com você através de uma leitura bíblica, através de um estudo lá no grupo familiar, uma reunião de oração, uma meditação que você está fazendo, uma pregação que você está assistindo, um culto doméstico que você está fazendo em casa. E a pergunta sempre vai ser a mesma: é certo isso que você está fazendo? É razoável você tomar essa atitude? Essa resposta de Deus para Jonas revela um Deus compassivo, misericordioso. É um Deus que está disposto a ouvir o seu problema, a ouvir detalhadamente o seu problema e fazer você refletir em cima da tribulação que você está passando. Mas olha a resposta de Jonas. Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero morrer. Mais uma vez, Jonas pede para morrer. Pela terceira vez, Jonas pede para morrer. Ele estava a ponto de morrer de raiva, porque Deus tinha matado a planta que era boa para ele. A única coisa que na concepção dele tinha restado na sua vida. Não existe mais razão para mim. Muitas vezes a gente diz: olha, a vida toda eu pedi um marido, a vida toda eu pedi uma esposa e o Senhor nunca me deu. A vida toda eu pedi para o Senhor me livrar dessa doença e o Senhor nunca me livrou. O que o Senhor faz não é bom para mim. A vida toda eu peço para o Senhor me livrar desse sofrimento e o Senhor só me dá mais dor. Jonas está fazendo e está dizendo o que muitas vezes nós fazemos e dizemos quando as coisas não saem como a gente quer, e sim como Deus quer. Porque se aconteceu, é porque foi Deus que quis e foi Deus que providenciou. O pouquinho de coisa boa que eu tinha nessa vida, essa planta que estava me refrescando, o Senhor tirou. Quando eu pensava que não poderia ficar pior, ficou. Eu estou furioso, eu estou a ponto de morrer, porque essa planta morreu.
Versículo 10. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é a resposta final de Deus. Com base na pena que Jonas estava sentindo da planta que havia secado, Jonas, ele havia se apegado a essa planta que ele não fez nascer, que ele não plantou, que veio do nada. Ao invés dele falar como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O coração do profeta está cheio de amargura, esquecendo de que o que Deus dá, Ele pode tirar. Se Jonas tinha compaixão daquela planta, da qual ele não tinha a menor responsabilidade, ele não participou da sua existência, nem criou, nem fez crescer, será que Deus não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive? Que tem pessoas lá, que tem crianças lá, e também os animais. Ele até cita os animais aqui. E como é que o livro termina, irmãos? O livro termina assim. O profeta deixa o livro terminar assim. Porque ou ele escreveu ou ele contou a história. E ele terminou a história propositalmente assim. Porque Jonas entendeu. Porque Jonas se arrependeu. Porque Jonas voltou para Jerusalém. E ele compõe esse livro aberto aqui, mostrando propositalmente as suas falhas, para que todos respondam a essa pergunta: pode Deus salvar pecadores que são os nossos inimigos? Sim! A lição é: Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele salva pela graça, Ele justifica, Ele santifica. Essa salvação não vem de nós, vem de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Deus, Ele salva quem Ele deseja. E da mesma forma que Deus me salvou, irmãos, eu tenho a obrigação, como servo de Deus, de demonstrar alegria quando Ele salva aquele vizinho que eu não gosto, quando Ele salva aquele chefe que eu não gosto, quando Ele salva aquela pessoa que nitidamente quer o meu mal. Na verdade, eu devo orar por eles para que Deus salve. Deus chame ele também, se essa for a sua vontade. Não é saudável nós guardarmos mágoa. Muitas vezes a gente tem um falso argumento de pedir a condenação daquela pessoa, de pedir a punição daquela pessoa, porque a gente está confundindo o nosso falso senso de justiça por um verdadeiro senso de vingança. O livro de Jonas, ele termina propositalmente com esse apelo. É o Deus soberano, é o Deus criador do céu e da terra, o Deus compassivo e misericordioso, é o Deus que teve compaixão de mim, é o Deus que teve compaixão de você, e Ele pode salvar quem Ele quer. Nós somos instrumentos não de separação, nós somos instrumentos de reconciliação. É razoável essa nossa ira, esse nosso ressentimento, primeiro contra Deus, porque qualquer ressentimento, primeiro, é contra Deus, e segundo, contra o nosso próximo. É razoável essa ira contra alguém. Irmãos, entenda, eu não estou dizendo que não deve existir senso de justiça, mas o nosso senso de justiça facilmente, ele se transforma em ira.
ele se transforma em mágoa. Muitas vezes a gente transforma aquilo que a gente quer que seja certo, e daqui a pouco a gente está irado, a gente está agindo de forma errada. Aquilo vira rancor, desejo de vingança. A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. A nossa ira deve ser justa e não passar disso. Certamente, aqui é propositalmente um exemplo negativo. Não é a ira de Jonas. Mas se você não tiver cuidado, a sua ira vira, a sua sede de justiça vira algo pecaminoso. E quem sabe isso não está acontecendo conosco. Talvez essa manhã nós devemos lembrar de alguém que nós devemos orar. Alguém que talvez não seja tão entendido, ele até frequente a igreja, ele seja crente, mas ele talvez seja crente, mas ele não tem tanto entendimento, e aí na conversa com ele, no diálogo com ele, nós muitas vezes podemos perder a paciência. Ou alguém que de fato não é crente e você guarda mágoa mesmo. Devemos orar por essa pessoa. Devemos estar dispostos a perdoar. É isso que significa dar a outra face, é perdoar. Esse é o nosso diferencial como cristão. Alguém que talvez nós deveríamos nos reconciliar. E entendermos, irmãos, que a posição que nós estamos, a posição que Jonas está como salvo. Eu entendo que Jonas de fato era um salvo no Senhor, apesar desse episódio na vida dele ser um momento de muita teimosia. Mas esse é um livro que reflete em nosso caráter. Olha onde Deus nos tirou, irmãos. Quem somos nós para não perdoarmos o próximo? Quem somos nós para guardarmos mágoa? Quem somos nós para não levarmos adiante o evangelho da reconciliação? Somos salvos pela graça. Isso não foi mérito nosso. É o nosso Deus. Que o Deus de Jonas, irmãos, ele possa ser o nosso Deus. Que ele tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós